tá bom? E agora, vamos à aula de hoje. No final tem um sorteio, tá bom? Vamos à aula de hoje, vamos lá? Vamos à aula de hoje? Olá, meus queridos alunos. Eu sou a Franciane, psicanalista, professora de vocês aqui na Formação em Psicanálise, com o selo do MEC aqui pela Unicage. Vamos lá hoje para mais um módulo, estudando juntos a psicanálise. Que prazer estarmos aqui reunidos, não é mesmo? Hoje nós estamos iniciando um módulo cujo tema é a psicopatologia psicanalítica e a clínica psicanalítica das neuroses. Esses dois grandes temas que nós vamos abarcar nesse módulo. Hoje, né? Hoje estamos na aula um e a aula um, de forma bem específica, nós vamos tratar questões sobre a psicopatologia psicanalítica. Nós vamos entender, afinal de contas, o que é, né? Primeiramente, vamos falar do conceito de psicopatologia, vamos falar sobre também o conceito de transtornos mentais e vamos falar logo após nas divisões da psicopatologia e também nas importantes classificações dos transtornos mentais. Vamos ter uma ótima discussão aqui, muito importante para nós da psicanálise, a respeito do diagnóstico, da importância do diagnóstico, do que é o diagnóstico, como é feito o diagnóstico aqui na psicanálise, e vamos terminar essa aula com um grande tema que são as estruturas clínicas dentro da psicanálise. Essa é a aula um. Na segunda aula, nós vamos tratar especificamente mais do tema da clínica psicanalítica das neuroses. Hoje, então, esse será o nosso foco. Vamos lá? Vamos iniciar então a aula de hoje falando, afinal de contas, o que é a psicopatologia. Essa palavra grande, comprida, um pouco difícil, é o nome de uma das disciplinas que nós, como psicanalistas, precisamos estudar. É uma disciplina que não diz respeito apenas à nossa ciência, à psicanálise, mas ela é uma disciplina que é fundamental para estudo de várias outras profissões onde nós vamos falar, onde vamos estudar sobre os estados psíquicos patológicos. De uma maneira bem rude, nós poderíamos falar que essa é a disciplina que vai estudar sobre as doenças. Nós vamos entender que não falamos e não usamos hoje em dia muito o termo doenças mais, falamos dos transtornos mentais. E falamos para quê? Para poder explicar a respeito do sofrimento mental, do sofrimento da alma das pessoas. Então, a psicopatologia vai ser um campo, uma área de saber, que vai ter variados objetos, variados métodos, variadas questões, para poder tratar especificamente dessas questões do sofrimento, dos transtornos. Olha só como é importante nesse primeiro slide a gente vê aí a terceira frase que diz assim: olha, por um lado, nas bases da psicopatologia, nós temos disciplinas biológicas e neurociências. Nós temos, de fato, né, a parte biológica sendo estudada pela psicopatologia. Por outro lado, a psicopatologia não se trata apenas daquilo que é biológico, daquilo que é físico, mas também ela traz os saberes que são oriundos da psicologia, da antropologia, da sociologia, da filosofia, da linguística e da história. Olha como a psicopatologia ela é rica. E dentro dela existem muitos profissionais diferentes trabalhando. Nós vimos principalmente, né, os psiquiatras, os psicanalistas e os psicólogos clínicos, né? Quando nós pensamos sobre a questão dos transtornos mentais, dos sofrimentos mentais, nós vemos que esses profissionais são aqueles que estão mais, vamos assim dizer, né, interessados em compreender a respeito de psicopatologia. Vamos dividir essa palavra para ela ficar um pouco menor? Psicopatologia traz ali então três palavras gregas que se unem. Psique, né, de onde se deriva o nosso psique, né, que nós trazemos para nossa língua, né, assim, que nós vamos falar, né, ter como raiz, né, da palavra psiquismo, daquilo que é psíquico, que diz respeito então à alma, diz respeito à mente. Essa palavra bem ali no meio tem a palavra pathos, né, que resulta, né, em paixão, trazendo para nossa língua também, que vai falar de quê? De algo abundante, de um excesso. Vai falar também de uma passagem, de uma passividade, né, um sofrimento, um assujeitamento. Que aí vem, né, esse pathos vem como raiz, né, para a palavra patológico, que nós entendemos, né, como algo doente, algo doentio. E a palavra logos, né, que vem a logia daí, né, que é aquilo que resulta para nós como lógica, como discurso, como uma narrativa, como conhecimento.
Então, juntando essas três importantes palavras, psicopatologia seria então um discurso, um saber, né, um logos sobre a paixão, sobre o patos da mente, da alma, né, da psique. Seria um discurso sobre o sofrimento psíquico, sobre o padecer psíquico. É isso que nós estamos estudando hoje. E nós vamos pensar nisso dentro da psicanálise, é claro. Essa é uma disciplina, como eu disse há pouco antes, né, alguns slides atrás, ela é importante para muitas profissões, especialmente para aquelas que tratam especificamente de questões de sofrimento mental. Para nós é importante a gente já pensar na psicopatologia aqui, dentro da psicanálise, observando que é preciso identificar o transtorno mental que aquela pessoa está sofrendo, que aquela pessoa está vivendo. Aqui nós vamos construir melhor esse conceito do transtorno mental durante a aula. Mas qual seria um dos objetivos de estudarmos psicopatologia? Seria justamente compreender que se há um sofrimento, há um transtorno mental específico, haverá ali um tratamento específico. Então é importante saber qual é o transtorno mental. É importante, sim, nós construirmos um diagnóstico que esteja correto, e para isso é muito importante, isso só será de fato possível com um bom conhecimento de psicopatologia. Um outro fator aqui que eu trago também, né, que traz a grande importância dessa disciplina da psicopatologia, é a questão também jurídica, a questão dos direitos. Tanto quando há um crime, por exemplo, né, que aconteceu, quando há alguém que foi acusado, quando há também uma questão de recebimento de direitos específicos, um laudo que traz um diagnóstico específico, ele pode trazer uma mudança de pena para ali um acusado. E também pode trazer, né, a garantia de um direito a um indivíduo que tem um transtorno mental específico. Então, é muito importante a disciplina da psicopatologia. Concluindo aqui, né, esse momento de nós conceituarmos a psicopatologia, então, é o estudo dos transtornos mentais. Ela não vai, a princípio, estudar as causas específicas ou os tratamentos, mas ela vai trazer, né, para nós quais são as manifestações clínicas das doenças mentais, quais são os sintomas, como que essas doenças mentais, né, falando melhor, os transtornos mentais, eles serão classificados. Como que eles poderiam ser identificados? Então, a psicopatologia ela vai se ocupar principalmente do estudo descritivo dos transtornos, não explicativo de causas e não também aquele que traz os fundamentos, mas ele quer descrever, a psicopatologia, ela quer descrever os transtornos de maneira que eles possam ser identificáveis para nós. Falando então, né, de transtornos mentais, né, usando aí esse termo mais, né, correto eticamente hoje em dia. Nós, como identificar, né, que uma pessoa de fato está passando, está vivendo um transtorno mental ou que ela é portadora de um transtorno mental? Como nós vamos pensar sobre isso? É preciso observar essa pessoa em alguns aspectos específicos. Um primeiro aspecto que nós podemos levantar é justamente a questão do sofrimento psíquico. A própria pessoa, ela pode vir até nós como psicanalistas, ela se referir a ela mesma, falando do seu sofrimento, falando que ela não se sente bem mentalmente. Ela pode vir falando, né, da sua tristeza constante, da sua falta de vontade de viver. Ela pode vir falando, né, por exemplo, também sobre as suas ansiedades, os seus pensamentos constantes sobre coisas que ainda vão acontecer ou que poderiam lhe acontecer de ruim. A própria pessoa, ela traz a questão do sofrimento dela. Isso pode nos trazer, nos fazer compreender que aquela pessoa está passando por algum transtorno mental. Ela está vivendo, ela é portadora de um transtorno mental. Em outras situações, nós podemos perceber que acontece uma desadaptação funcional. A pessoa ela tem um prejuízo no desenvolvimento dela, por exemplo, no trabalho. Ela não consegue trabalhar da mesma forma, ela não consegue usar as habilidades que ela usava, ela não consegue trabalhar. Isso pode mostrar que ela está vivendo um transtorno mental.
Pode haver também uma dificuldade no desenvolvimento afetivo, nos seus relacionamentos. A pessoa ela traz essas questões. Isso pode mostrar que ela não está funcionando bem. Vamos colocar entre aspas aqui para entender esse termo da desadaptação funcional. Ou seja, há uma incapacidade parcial ou total, né, ou plena para essas atividades. Existem exemplos clássicos, né, em relação à esquizofrenia, que está dentro da psicose, também em relação ao retardo mental, quando a pessoa não consegue exercer algumas atividades por causa de ter um transtorno mental específico. Outra situação, né, outra forma que nós podemos observar a questão de transtornos mentais, de vermos situações doentias das pessoas, também podemos ver quando há desadaptação social. O que é interessante falar da desadaptação social? É quando o comportamento da pessoa ela causa problemas para outras pessoas, embora muitas vezes ela mesma possa não perceber. Talvez ela mesma não se queixe, mas ela não consegue conviver numa sociedade, num ambiente familiar ou até no ambiente de trabalho, sem causar prejuízos para outras pessoas. Talvez ela mesma não reconhece que ela se encontra doente. Ela pode ser uma pessoa que tem ali agressividade verbal ou física, ela pode expressar comportamentos inadequados para o ambiente. E ainda nós temos vários exemplos, né? Podemos falar mais uma vez da esquizofrenia, que nós vamos tratar aqui dentro dessa aula, do retardo mental também, ou questões como hiperatividade, ou mesmo como alcoolismo, transtornos mentais. É importante que nesse assunto a gente perceba o quanto a divisão entre o que é normal e o que é patológico, ou seja, né, o que traz a questão da doença, do sofrimento, ela é tênue, ela é muito fina. É muito complicado usarmos essa palavra normalidade, mas quando nós pensamos naquilo que é normal, né, no indivíduo médio, normal, que tem um funcionamento normal, né, típico de uma pessoa, nós podemos retirar, trazer algumas características importantes para nós também pensarmos sobre essa questão do transtorno mental. Seriam a flexibilidade, a alegria e a autoestima. Então, o normal é que as pessoas elas possuam um grau mínimo de flexibilidade. Aqui nós não estamos falando a nível de temperamento, a nível de personalidade simplesmente, mas estamos falando a nível de estrutura psíquica mesmo. Por quê? Porque quando as pessoas elas estão dentro de um nível de normalidade, fora da questão do transtorno, elas estão desfrutando de saúde mental, elas vão ter flexibilidade para o novo, para a mudança, para uma nova maneira de ser, para não serem, né, consideradas aquelas que são donas da verdade. Esses são traços da normalidade, a capacidade de mudar, a capacidade de ser surpreendida por situações na vida e continuar firme apesar delas. Na patologia, na doença, no transtorno, muitas vezes há uma rigidez muito firme. A pessoa ou ela acha que ela sabe de tudo, que ela está certa e todos estão errados e contra ela, ou muitas vezes também ela não vai aceitar o novo, ela não vai aceitar a mudança. Essa rigidez excessiva, ela pode ser considerada um traço patológico. Outro traço que nós trazemos aqui, né, falando um pouco sobre essa divisão entre aquilo que é normal e aquilo que nós consideramos patológico, podemos observar nas pessoas, é justamente a alegria, que é o ânimo de viver. Mais uma vez, isso não é uma questão de temperamento, mas é uma questão de estrutura. Quando uma pessoa ela não tem alegria, não tem ânimo de viver, pelo contrário, ela tem como característica estar adoecendo, ela está em algum transtorno mental. Essa alegria que chamamos aqui, que trazemos com essa palavra, diz respeito a esse ânimo para poder viver, para poder trabalhar, para levantar da cama, para poder existir. Não significa que a pessoa tem que ficar soltando foguetes todos os dias, não, não é isso. Mas é o contrário daquele que se encontra deprimido, se encontra em melancolia, se encontra em profunda baixa autoestima, que é um outro ponto importante aqui, que precisa ser observado quando estamos
conhecendo, por exemplo, uma pessoa em nosso consultório, em nossa clínica, observar como essas estruturas, né, como essas características estão no discurso daquela pessoa, na forma dela agir, naquilo que ela nos conta. O distúrbio mental, o transtorno mental, ele ocorre em todas as sociedades. É bastante democrático, não é mesmo? Pobres, ricos, pessoas aqui no Brasil, lá em outros estados, outros países, outros grandes lugares por aí, em outros continentes, existem em todas as sociedades transtornos mentais. Os sintomas eles vão variar conforme a cultura, é verdade, e eles vão ser também posicionados de maneira diferente dentro das culturas. Entretanto, normalmente, a personalidade de qualquer doente mental, de qualquer pessoa que porta um transtorno mental ou está passando por um transtorno mental, ela vai mostrar o quê? Sinais de inadaptação com a sua vida comum. Ela vai ter sinais de inadaptação e sinais também de excesso em algum comportamento. Há uma diferença, então, entre aquilo que é normal, aquilo que é natural e aquilo que aquela pessoa está vivendo. É importante frisar que, para ser algo de fato patológico, doentio, o comportamento deve ser uma constante na vida daquela pessoa. O que não significa, escutem, que tem que ser algo que ela possui, um comportamento que ela vive desde que ela nasceu até o final da sua vida. Mas o que quer dizer constante nessa frase? Quer dizer que é algo, um comportamento que é observável por um período longo de tempo, não é algo pontual da história daquela pessoa. Ah, aquela pessoa, ela sofreu, por exemplo, uma grande perda e ela está vivendo ali um luto daquela grande perda. Isso é plenamente natural. Entretanto, se aquela pessoa passa um longo período e ela não sai daquele luto, ela não sai da melancolia, sim, então é preciso observar, é preciso encaminhar nessa pessoa, muitas vezes um familiar, vai trazer essa pessoa, vai indicar essa pessoa à nossa clínica para que possamos ajudar aquela pessoa a compreender esse momento que ela está vivendo, o transtorno que ela está experimentando. Todo transtorno mental e seus sintomas se desenvolvem a partir de interações da personalidade da pessoa com uma ou mais tensões. A tensão pode ser interna, como resultado de alterações orgânicas e psicológicas no organismo, ou externa. Um exemplo, né? Eu acabei de dar um exemplo de uma tensão externa, né? Por exemplo, uma perda significativa, que poderia desencadear, causar naquela pessoa a melancolia, por exemplo, e uma depressão. Falando então aqui, né, dentro da psicopatologia, dentro dessa disciplina, nós vimos que ela pode ser dividida, quando estudada, em psicopatologia geral e psicopatologia especial. A psicopatologia geral é quando falamos do estudo das funções mentais, como uma mente funciona. Exemplo, quais são as funções mentais? A memória, o pensamento, o humor, a orientação, a inteligência. Há um grau de normalidade, de tipicidade para todas as funções mentais. Entretanto, né, após sendo elas estudadas, quando é perceptível que existem alterações nas funções mentais, então nós vamos estudar a respeito da psicopatologia especial. É o estudo justamente das alterações dessas funções mentais em cada transtorno. Então, a psicopatologia, ela traz os transtornos e ela fala, ela mostra quais são as alterações das funções mentais. Por exemplo, quando falamos, né, da depressão, quais são as alterações psicopatológicas? A alteração de humor, a alteração de pensamento, em alguns casos, a alteração de memória, a alteração de inteligência. Tem pessoas que elas trabalham em áreas específicas e elas não conseguem mais, no momento que estão vivendo uma depressão, trabalhar naquela área porque elas perdem habilidades, elas não conseguem exercer mais aquela habilidade da mesma forma. E assim, a psicopatologia especial vai falar a respeito das alterações das funções mentais na esquizofrenia, na demência, no retardo, nos outros transtornos, e assim segue essa disciplina. É muito interessante, né? E isso eu vou preparar para vocês, vou enviar depois para vocês, meus alunos, no grupo. Aguardem e confiem. Alguns materiais a respeito das classificações dos transtornos mentais. É isso que a psicopatologia faz. Ela estuda os transtornos mentais e traz uma classificação
a respeito deles. A classificação dos distúrbios psíquicos, ela é, entretanto, insatisfatória. É impossível exaurir, essa é a palavra. É impossível exaurir a lista dos distúrbios psíquicos e explicar detalhadamente cada um deles. Até porque, dentro dos transtornos, nós temos uma gama enorme de diferenciação entre indivíduos, gradação entre os indivíduos. Nós podemos, né, dar um exemplo muito fácil aqui, eu creio que todos vão conseguir compreender o transtorno do espectro do autismo. Ele já é um transtorno que é trazido como espectro, por quê? Porque ele tem justamente visões variadas, ele tem expressões muito variadas. Então, perdão, a classificação dos distúrbios, ela é insatisfatória. Mas os profissionais de saúde, os psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, nós precisamos de quê? Precisamos de antecipar, de compreender as consequências da doença, de pesquisar a respeito delas, de nos comunicar também, muitas vezes, dentro da nossa rede de profissionais. E para isso é necessária uma classificação. Então, nós temos duas classificações muito importantes que são usadas, né, por nós, psicanalistas, pelos psiquiatras e psicólogos também, especialmente pelos psiquiatras, que vão trazer para nós essa compreensão, essa listagem dos transtornos mentais. Para quê? Para que possamos reconhecer da mesma maneira um portador de um transtorno mental específico. Por exemplo, né, se vem para mim, se vem para você um portador de um transtorno obsessivo-compulsivo, do TOC, se vem, né, indicado de outro profissional, se ele já faz um tratamento com um psiquiatra, mas ele precisa de uma terapia de fala, ele precisa se conhecer, ele precisa da abordagem psicanalítica, nós estamos disponíveis para isso, ele vem ali com aquele diagnóstico, aquele laudo. Da mesma forma, quando nós observamos, por exemplo, na nossa clínica, que nós estamos recebendo uma pessoa que possivelmente tem uma estrutura da psicose, nós vamos precisar então de um suporte de um psiquiatra para poder exercer o nosso trabalho de psicanalista? Nós temos ali um sistema classificatório onde nós vamos identificar o transtorno mental daquela pessoa. São dois, como eu disse, dois sistemas classificatórios importantes das doenças mentais, um deles desenvolvido pela OMS e outro pela Associação Psiquiátrica Americana. O primeiro, né, que a OMS traz para nós é o CID, né? O CID, todo mundo já ouviu essa expressão quando se fala justamente, né, sobre toda a gama de adoecimentos, os médicos usam o CID. E atualmente no Brasil usamos o CID-10, que foi publicado em 1992 e que contém a 10ª revisão do capítulo sobre transtornos mentais e de comportamento, que é o que nos interessa, né? O CID vai trazer sobre toda a gama de enfermidades possível, né? Conhecidas, mas para nós, né, esse capítulo específico que nos interessa. Todas as tradições e escolas da psiquiatria estão ali representadas dentro desse capítulo, o que dá a esse trabalho o seu caráter excepcionalmente internacional. A classificação e as diretrizes foram produzidas e testadas em muitas línguas. Nessa classificação, os transtornos mentais estão elencados em 11 categorias maiores, compreendendo 99 tipos de doenças mentais. É oferecida uma seção com as descrições clínicas e diretrizes diagnósticas que deve ser de conhecimento de todo profissional. Olha que preciosidade. Então, dentro desse capítulo, nós vemos ali 99 tipos de doenças mentais. E como eu disse, é uma classificação muito importante, é muito usada, mas é algo difícil, é algo que podemos chamar de insatisfatório, sim, mediante aquilo que nós encontramos. Queridos, é interessante que o CID-11 já foi publicado nos Estados Unidos, mas ele ainda entrará em vigor aqui no Brasil, né? Já tem alguns anos, inclusive, que o CID-11 ele já foi publicado no mundo, né, na verdade, mas aqui no Brasil ele ainda não está em uso, ainda usamos o CID-10. O outro sistema de classificação que nós vimos que foi coordenado pela Associação Psiquiátrica Americana e que é amplamente conhecido, ele é conhecido como DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. É a quinta edição. É um manual mais específico, mais completo e mais complexo a respeito dos transtornos mentais. E é muito interessante para nós também conhecermos, lermos esses manuais, termos ali
a oportunidade, né, de folhear, de fazer uma leitura, para poder vermos como é grande a gama de transtornos mentais de fato que nós podemos encontrar na nossa clínica. E falando desse assunto, falando do assunto nossa clínica, precisamos falar sobre o diagnóstico. Há duas posições muito extremas em relação ao diagnóstico, e cada profissional ele age de uma forma específica. Uma dessas posições, nós podemos dizer, afirma que o diagnóstico não tem nenhum valor, pois cada pessoa é uma realidade única e inclassificável. Então, para alguns profissionais, dentro aqui da área da psicanálise, o diagnóstico ele é apresentado como não tendo nenhum valor. Ele é apresentado como apenas um rótulo que é colocado sobre pessoas que são diferentes, que são excêntricas e que vem ali, muitas vezes, através do poder médico e do controle social, é, prender, vamos dizer assim, um indivíduo que é desadaptado da sociedade. Então, esse diagnóstico simplesmente serviria como um rótulo sobre aquela pessoa. Então, alguns profissionais, né, desconsideram o diagnóstico dentro da psicanálise. Entretanto, outra posição traz para nós que o diagnóstico ele tem uma importância muito grande, inclusive pode ser considerado imprescindível na avaliação dos transtornos mentais, porque é o diagnóstico que pode nos ajudar a observar os aspectos singulares e subjetivos do indivíduo. Isso é muito importante, porque sem um diagnóstico psicopatológico aprofundado, não se pode compreender o paciente e o seu sofrimento e nem escolher o tipo de estratégia terapêutica mais adequada. Dentro da psicanálise, então, observamos duas posições bastante diferentes. Eu, pessoalmente, considero que o diagnóstico, ele precisa ser feito, realizado com muito cuidado, dentro especialmente da psicanálise. Claro que nós observamos, e de fato eu já recebi pessoas que vieram com o diagnóstico específicos já de outros profissionais. Ou muitas vezes, hoje em dia, com tanta informação na internet, nós vemos pessoas vindo até a nossa clínica já se autodiagnosticando, dizendo que tem transtornos tal e tal. E nós precisamos observar realmente se esse rótulo ele é realmente o que o paciente precisa. Ele precisa de um rótulo. Muitas pessoas elas se sentem aliviadas quando elas têm um diagnóstico. E isso ajuda aquela pessoa a continuar o tratamento e a passar a submeter a uma relação terapêutica com mais confiança, inclusive com o seu médico ou com o seu psicanalista. Para outras pessoas, o diagnóstico ele pode vir como uma sentença de morte, como uma sentença de que aquela pessoa nunca poderá vencer aquele transtorno. Então, na psicanálise, nós precisamos sim ter sempre o olhar no indivíduo, na singularidade dele. Não precisamos, não devemos, né? Fora, é óbvio, né? Quando uma pessoa já vem para nós com a expectativa ou com a necessidade, mediante, né, uma necessidade diretamente de um processo judicial, ou mesmo, né, para aqueles que trabalham especificamente com crianças, como a necessidade de um laudo, por exemplo, para ser encaminhado para a escola, a não ser que a pessoa já venha com essa necessidade, né, iminente de um diagnóstico, nós precisamos ter muita cautela e esperar o devido tempo. Nós, psicanalistas, precisamos olhar a singularidade da pessoa, vermos aquela pessoa como um todo, conhecermos a demanda de fato daquela pessoa. Porque não é na primeira, não é na segunda entrevista que nós vamos conseguir isso. Mas, sim, eu considero que o diagnóstico tem sim a sua importância, mas para cada pessoa isso vai funcionar de maneira talvez um pouco diferente. Para nós aqui, na psicopatologia psicanalítica, né, acabei de comentar, a avaliação do paciente ela vai ser feita principalmente por meio de entrevistas. E essas entrevistas, elas não podem ser vistas como uma coisa banal, como, né, simplesmente uma lista de perguntas ali numa anamnese sobre alguns itens da sua vida, não. Nós precisamos tratar essas entrevistas, né, com bastante rigor, com bastante cuidado, observar, né, aquilo que o paciente traz, aquilo que ele fala, para que possamos ali, então, conseguir compreender quais são os sintomas, o que aquela pessoa lhe demonstra especificamente.
Quando a entrevista ela é bem elaborada, quando ela é bem realizada, pode sim haver informações valiosas para cada um de nós ali, daquele paciente. Na psicanálise, então, o diagnóstico ele não vai se dar nos mesmos moldes da psiquiatria ou da psicologia baseada em manuais classificatórios. Nós falamos ali da importância deles na psicopatologia, né? O DSM-5, o CID-10. Mas aqui para nós, na psicanálise, nós não vamos simplesmente preencher os itens dos sintomas que nos são trazidos e ali trazemos um rótulo sobre aquela pessoa, mas nós vamos buscar compreender a estrutura do funcionamento psíquico do sujeito, ou seja, qual é a forma que ele lida com o desejo dele, com a angústia dele, qual a forma que ele lida com a questão da castração, com a questão do outro, o outro aí com O maiúsculo, com questões ali da sua estrutura psíquica. O nosso olhar, ele precisa ser esse olhar maior. Nós não vamos simplesmente marcar caixinhas em sintomas, mas nós vamos buscar compreender como que aquela pessoa lida com as negações da vida, como que ela lida com a lei, como que ela lida com aquilo que ela deseja e com aquilo que ela não pode obter. Qual que é a estrutura psíquica que aquela pessoa possui mediante as angústias que ela tem? É algo muito importante, é algo que nós precisamos pensar com muito cuidado. Na psicanálise, então, o diagnóstico vai ser estrutural e não sintomático. Eu acabei de falar, não é apenas marcar o xizinho nos sintomas, mas é observar a estrutura psíquica da pessoa. Então, não se baseia em quantidade de sintomas, mas em como o sujeito se estrutura frente ao quê? Ao seu desejo, à falta, né, aquilo que ele não tem, as suas frustrações, à lei que é colocada sobre ele, ao outro, às expectativas alheias. E, nesse sentido, para nós na psicanálise, um diagnóstico ele não é fechado rapidamente. Pode levar bastante tempo, porque ele depende de quê? Depende da verdade inconsciente, depende que ali na associação livre, ali na fala daquela pessoa, a verdade inconsciente dela venha surgir para nós. E isso vai depender justamente também da estrutura de transferência que nós vamos construir no relacionamento do paranalítico ali com aquela pessoa. A transferência, ela precisa ser uma transferência positiva. Para quê? Para que a verdade inconsciente surja. Isso é algo que é construído no set analítico, não é algo que vem assim numa única consulta, num único momento. Qual que é o diferencial, então, e qual que é a finalidade do diagnóstico psicanalítico, enfim? Primeiro, apoiar o tratamento. O diagnóstico ele vai servir para quê? Como uma bússola clínica e não como um rótulo. Ele vai dar uma direção sobre qual é o tratamento a ser seguido, mas não um rótulo sobre a pessoa. O diagnóstico psicanalítico, ele busca, né, ele tem o diferencial de respeitar a singularidade do sujeito. Ele também procura o quê? Ajudar o sujeito a reconhecer a lógica do seu sofrimento, o porquê, o motivo do seu sofrimento, o discurso do seu sofrimento e, eventualmente, se reposicionar em relação ao seu sofrimento. A maioria das respostas, se não eu diria todas as respostas, na verdade, para o sofrimento de uma pessoa, estão dentro dela mesma. E nós, como psicanalistas, nós precisamos ajudar essa pessoa a compreender essas questões, as questões do seu sofrimento, e a partir disso ela se posicionar em relação ao seu sofrimento. Por isso, então, nós precisamos falar em estruturas clínicas. Quando falamos de estruturas clínicas, nós estamos falando justamente da maneira da pessoa se relacionar com o mundo, como a mente dela se relaciona com o mundo, como se relaciona com os seus desejos, como a pessoa se relaciona com a lei, com o outro, com a falta, com a castração. Nós trazemos aqui, né, muito do conhecimento freudiano, muito daquilo, né, que tivemos a oportunidade de estudar e que precisamos estar sempre estudando sobre o desenvolvimento do ser humano, sobre a estruturação da personalidade, o desenvolvimento da personalidade.
Para quê? Para nós buscarmos aqui dentro desses conceitos entender as estruturas clínicas. Esse é um tema muito grande da psicanálise, as estruturas clínicas, né? Freud tem todo o seu conteúdo ali abarcado a respeito disso, e Lacan, especialmente, nos trouxe muita luz em muitas questões relativas às estruturas clínicas, especialmente em relação à psicose. Nós vamos falar hoje vamos falar das três principais estruturas clínicas. A psicanálise contemporânea, ela tem aberto portas para pensarmos em estruturas clínicas outras além dessas, mas hoje vamos falar aqui um pouco das clássicas e na próxima aula vamos estudar especificamente sobre a clínica das neuroses. Então vamos ter bastante tempo para poder falar sobre a estrutura clínica que é a neurose. Aqui vamos falar sobre, então, rapidamente sobre neurose, vamos falar sobre psicose e sobre perversão. Essa é a maneira que a psicanálise vai olhar a questão da psicopatologia, a questão do diagnóstico. Vamos lá? Importante isso que vem nesse slide para nós. As manifestações psicopatológicas, elas podem ser classificadas de diversas maneiras. Por etiologia, né, ou seja, né, pelos seus nomes ali, a exemplo, né, das orgânicas, e também, né, pode ser classificada, né, das psicológicas também por meio da alteração. E é aí que nós entramos aí na nossa classificação, né, a neurose e a psicose, porque a neurose e a psicose, elas vão entrar aqui justamente nas estruturas clínicas que nós estamos falando. Quando falamos do que é neurose, do que é psicose, nós temos uma diferença, né, que a gente sempre coloca muito claramente na questão da psicose, é a questão das alucinações, dos delírios, que são sintomas mais específicos da psicose. Especialmente, né, nós falamos aqui, tratamos da esquizofrenia, mas também podemos falar das paranoias. Então, as classificações, elas são variadas. Se você for olhar o DSM-5, se você olhar o CID-10, ali vai ter uma classificação mais etiológica, mais pelos nomes mesmo, né, tentando se agrupar ali, de certa forma, características parecidas, ou tentando se agrupar, né, alterações específicas ali, as mais próximas, né, em grupos mais próximos. Mas para nós aqui, né, dentro da nossa concepção da psicanálise, a gente vai tratar mais, né, de uma classificação baseada na estruturação. É o que está escrito aí no segundo parágrafo. Como as classificações dos transtornos mentais é complexa, salientaremos aqui as três principais estruturas dentro da psicopatologia psicanalítica, que são a neurose, a psicose e a perversão. Vamos falar então da neurose. O que que traz, né? O que que nos mostra que uma pessoa ela é neurótica? Uma coisa importante de se dizer nesse momento é que todos nós, né, todas as pessoas, elas têm uma estrutura específica. Ela tem uma estrutura específica. E como todos nós temos uma estrutura clínica, nós vamos nos encontrar possivelmente dentro de alguma delas. Então, quando nós falamos da neurose, nós estamos ali tratando já de alguém que tem uma estrutura clínica, mas ela tem um adoecimento. Aqui nós estamos falando da perspectiva do adoecimento. Mas todas as pessoas têm uma estrutura clínica, né? Que fique bem claro isso. A pessoa neurótica, então, ela é aquela que reconhece que está doente, embora ela não possa associar os seus sintomas com um conflito emocional óbvio. Muitas vezes ela se encontra doente, lembrando que nós estamos falando aqui de transtorno, de distúrbio de ordem mental, mas ela não consegue entender o porquê, a causa, o conflito emocional que ele está causando para ela esse transtorno. Então, ela permanece em contato com a realidade. Ela pode continuar, então, a viver normalmente. Ela se adapta socialmente, porque ela pode não gostar muito até da realidade que ela vive, mas ela vai se adaptar àquela realidade. O neurótico, ele vai sofrer de quê? Daquilo que a gente pode chamar de reminiscências, né? Ele vai sofrer daquilo que ele passou no passado. Ele traz esse sofrimento para o presente. O sintoma vem do presente, de situações do passado que foram recalcadas. Ele está vivendo um sofrimento inútil. O neurótico, ele vive assim. Como exemplos de distúrbios, né, de neurose que nós podemos trazer aqui, né, gostaria de trazer aqui uma listinha: a neurose obsessiva compulsiva, neurose histérica, neurose fóbica,
que tem a ver com os medos exagerados, né, os medos desproporcionais, né, síndrome do pânico também podemos encaixar aqui, e a neurose hipocondríaca também. Como dito, na próxima aula, aula 2, não perca, nós vamos falar sobre clínica das neuroses. É muito importante, um tema bem amplo, então vai ficar para a próxima aula nós destrincharmos um pouco a esse respeito. Vamos aqui falar, ouvir um pouco, né, o que Freud dizia a respeito da neurose. É sempre bom trazer o Freud para as nossas aulas. A neurose é uma forma de sofrimento psicológico que pode afetar todos os aspectos da vida do indivíduo. Então, ele traz o quanto a neurose ela é sofrida de fato. E todos os aspectos da vida do indivíduo são tocados pela neurose. Lembrando que Freud, né, ele começou os seus estudos justamente em questões da histeria, e na histeria ele foi desenvolvendo a psicanálise e podemos falar da neurose histérica hoje. A neurose é uma condição em que o indivíduo experimenta um conflito entre seus desejos inconscientes e as demandas da realidade externa. Como estamos falando de estruturas, aqui nós estamos falando de uma estrutura completa, né? Falei que não ia falar muito sobre neurose hoje, não vou mesmo. Neurose é assunto amplo para a próxima aula, mas aqui o que nós já podemos observar: a presença do id, os desejos inconscientes, as demandas da realidade externa que o ego precisa lidar, que o superego vem sobre ele, sobre o ego, para poder, né, fazer essa mediação, né? O ego precisa fazer essa mediação entre os desejos do id e o superego que vem sobre ele. Mas o que acontece com a pessoa neurótica? Ela tem desejos inconscientes. Ela passou por situações, talvez traumas, que ela precisou guardar no seu inconsciente. E ali, por causa desses traumas vividos, por causa de desejos inconscientes, ela passa a ter sintomas na sua vida e passa a sofrer sem saber os motivos, sem saber o porquê. Mas ela não perde o contato com a realidade, porque o aparelho psíquico deve estar completo, estar formado. E o que opera nela, o mecanismo de defesa que opera nela é o recalque. É necessário ali, é perceptível observar que ela está vivendo essa luta entre os seus desejos inconscientes, entre seus traumas inconscientes e as demandas da realidade externa. O recalque está operando, está sendo ali usada muita energia para poder segurar no inconsciente algumas questões, ou de desejos, ou de traumas específicos, e assim a pessoa ela sofre sem saber os motivos. Já na outra estrutura clínica, na psicose, nós vemos algo muito diferente. A pessoa psicótica, ela tem a sua personalidade inteiramente distorcida pela doença. Ela aceita os sintomas dela como algo real e a partir dela ela reconstitui, reconstrui o ambiente dela, recria um mundo onde ela possa se reconhecer. Então, a psicose, ela é trazida para nós com essa grande característica, essa forte característica dos delírios e alucinações diversas, que são distúrbios de percepção. Podem ser distúrbios auditivos, a pessoa pode ouvir coisas, ela pode ter distúrbios de visão, ela pode ver coisas, ela pode ter distúrbios variados. E esses delírios, essas alucinações, elas são parte da vida daquela pessoa que não aceita a realidade que vive, diferente do neurótico que vai se adaptar. O psicótico, ele não aceita a realidade. Então, ele cria uma nova realidade para ele viver. Entretanto, ele sofre as pessoas que convivem com ele. Ele pode, muitas vezes, trabalhar, ele pode, muitas vezes, ser o nosso vizinho, a pessoa que está ali do lado, mas há uma potencialidade de que ele se torne até incapaz de continuar seu trabalho, né? Nos momentos de crise, pode sofrer surtos, ele pode ter dificuldade para conviver com a própria família, porque o próprio senso dele de autopreservação vai ficar prejudicado. Também ele pode se tornar violento em alguma situação específica. Ele vive um grande drama e a família toda, principalmente, vive juntamente com ele. O que é que a gente pode trazer assim, né, como o que Lacan principalmente trouxe para nós, como uma explicação para que ocorra a psicose, para que essa estrutura clínica seja instaurada numa pessoa. Se na neurose acabamos de falar, né, sobre id, ego, superego formados, aqui nós vemos que há um não reconhecimento da função paterna e nesse sentido há um
Há um problema no momento de se instaurar o superego. Então, o papel da função paterna na imposição da lei, ele é retirado ou ele é amenizado, né? É minorado, seria a melhor palavra, né? Ele é diminuído. Então, por falta de uma boa fixação da função paterna, da figura do pai, né? Lacan usa o termo nome do pai. Há uma desestrutura, né? Eu chamaria até de desestrutura. Há uma falha na estruturação da personalidade. E nesse sentido, a estrutura passa a ser chamada de uma estrutura da psicose. Olha só o que está dito aqui, olha, tal quadro, esse quadro de que não houve o reconhecimento da função paterna, não houve o reconhecimento da imposição da lei, advém de uma perturbação primária da relação libidinal com a realidade, onde a maioria dos sintomas são tentativas secundárias de restauração do laço objetal. É como se aquela pessoa que vive em psicose, que ela cria um novo mundo para ela estivesse tentando reconstruir o nome do pai, tentando reconstruir a figura paterna na vida dela. Isso é algo muito sério. É um conflito que vai se estabelecer, então, entre um ego desorganizado, fragmentado. Porque o que que estrutura a personalidade? Quando é que a estrutura do indivíduo, a personalidade do indivíduo se estrutura e se forma completamente? É justamente com a instauração do superego. Aí nós entramos naquela fase do desenvolvimento psicossexual que a gente lê e estuda a respeito do complexo de Édipo, aquele momento em que o menino que desejava a mãe, que se confundia com o desejo da mãe, ele já se percebeu como ele mesmo, que ele tem o ego já em si, mas ele vai e tem aquele sentimento de ir contra o pai pelo desejo da mãe, mas ele entra, né, a lei, entra o pai como castração, como aquele que não permite que o desejo seja realizado. E assim, quando o pai entra como essa imposição da lei, com um não ali estruturante, aquele menino, então, ele passa a se resolver como pessoa, se identificando com o pai, se identificando com o outro e também se percebendo como alguém desejante ele mesmo. Então, ele passa a ter a sua estrutura psíquica completamente formada. Quando isso não acontece, quando o nome do pai não é bem inserido, vamos assim dizer, vai acontecer então que a estrutura vai ficar falha. E nesse sentido, né, vão vir, né, possivelmente delírios, alucinações, muitas vezes não vai ser perceptível, né, uma estrutura psicótica na fase da criança. É possível? Sim, claro. Mas a estrutura da psicose, ela é melhor diagnosticada, se eu posso dizer essa palavra melhor, mas vou dizer assim, ela é diagnosticada com mais precisão, né, da adolescência para a vida adulta, né, mesmo na juventude, mas é bem marcante essa presença do delírio, da alucinação, para a criação de uma nova realidade. Para quê? Para que seja suportado o sofrimento. É necessário, então, que essa estrutura, né, seja bem firmada ali dentro do desenvolvimento psicossexual. Que a mãe saia de cena e que o pai entre em cena para poder estruturar a personalidade. Do contrário, psicose é a estrutura clínica que pode vir. Então, o psicótico ele vai ser alguém que vai o quê? Possuir consciência, possuir juízo de realidade, desestruturado. Ele tem consciência. Como eu disse, pode ser o vizinho, pode ser alguém, né, que mora próximo, pode ser alguém que você conhece. Ele tem um juízo de realidade, mas há uma desestrutura. Ele tem superego, ele tem id, mas a estrutura do ego dele ainda é muito primitiva. Ele está ali preso a experiências mais iniciais. Quando falamos em psicose, trazemos, né, como estruturas principais a esquizofrenia, a paranoia e a melancolia. São muitos mecanismos de defesa que são próprios da psicose, né? A forclusão, no sentido do distanciamento, a recusa, a dissociação também, a projeção, muitas vezes, aquilo que a pessoa, né, sente e pensa a respeito de si, ela projeta no outro. A introjeção, muitas vezes, é uma característica bem própria, né? Essa reclusão, essa solidão, a idealização também, as grandes expectativas em relação a si mesmo e a algumas pessoas específicas pode acontecer, e ainda assim, identificação projetiva é possível dentro da psicose como um mecanismo de defesa. Trazendo aqui um pouco sobre cada uma dessas que nós falamos aí agora, a esquizofrenia, a paranoia e a melancolia, como que podemos entender a esquizofrenia?
Dentro da psicose, a etimologia da palavra esquizofrenia vem de esquizo, cisão e frenia personalidade. Então, aí são os casos que nós podemos chamar de dupla personalidade ou de personalidade múltipla. Muitas vezes a pessoa que ela tem esquizofrenia, ela é muito tímida, ela é muito acanhada, ela é mais fechada, mais reclusa. Ela pode ser considerada emocionalmente fria, embora ela tenha emoções, ela não se manifesta. Ela pode ter muitas dificuldades de relacionamento, né? De ter, por exemplo, um parceiro amoroso, também de formar amizades profundas. É alguém conhecido mais como recluso, excêntrico, tem os seus hábitos mais, vamos assim dizer, mais rígidos, tem uma vida própria, né, levada ali naquela rigidez, daquela forma dela muito própria à parte de outras pessoas. A esquizofrenia, ela tem essas características. A paranoia, quando nós falamos da pessoa com personalidade paranoide, ela é aquela pessoa que é extremamente desconfiada. A paranoia, ela está muito ligada ao delírio de perseguição. Quando nós falamos da esquizofrenia, muitas vezes os delírios eles são na ordem do pensamento. E justamente por ter a questão, né, voltando aí da esquizofrenia, como ter a questão da dupla personalidade ou personalidades múltiplas, uma fala que é comum do esquizofrênico é que essas falas estão saindo de mim, mas não são minhas. Por exemplo, ele pode se comportar de formas variadas em ambientes variados e se justificar dizendo que essa fala não é dele. Então, muitas vezes, ele possui até mesmo um, um delírio, uma alucinação de, de ser pessoas diferentes, né? De ter personalidades diferentes, né? O delírio, ele funciona aí nesse sentido na esquizofrenia. Na paranoia, os delírios mais comuns são os delírios de perseguição. Pode haver também o delírio de grandeza, né? A pessoa que se acha maior, se acha superior a todos. E o delírio de perseguição também, que é aquele que a pessoa ela acha que as pessoas estão sempre falando mal dela, ou que as pessoas estão literalmente perseguindo, ligando para a casa dela. Ela pode ter delírios em que ela escuta vozes, ela escuta conversas. É muitas vezes uma pessoa então muito rígida, muito difícil de lidar, né? Muito difícil de manter no ambiente de trabalho, porque ela não tem muito senso de humor. Ela também é muito sensível a críticas, né? E vai ter então poucos amigos. A melancolia, ela é trazida, né, por Freud, no seu livro Luta e Melancolia, como uma forma muito grave de depressão. E nesse sentido, chega a ser considerada uma psicose, porque a pessoa ela vai usar a identificação para se identificar com o objeto perdido, com aquilo que ela perdeu, né? A pessoa, a situação, coisa, e ela passa a atacar a ela mesma, né? A frase mais comum da pessoa que vive em melancolia é um sentimento de vitimismo, de autocomiseração, no sentido de que ela diz assim: ah, eu não mereço, é, nada de bom acontece em minha vida, ou isso para mim é algo que não é. Eu não mereço, seria essa frase mesmo, no sentido de que eu não fiz nada por merecer, eu não tenho nenhum valor. A pessoa, ela se denigre, vamos assim dizer. Ela sempre está se colocando abaixo de quem ela é. Lacan também lê a mania e a melancolia como forma de estrutura psicótica, né? Aqui, quando a gente fala em mania e melancolia, né, a gente pode pensar a respeito da bipolaridade um pouco, fazer um paralelo em relação a isso, que para Lacan, né, vai trazer essa questão da estrutura psicótica também, que vão ter muitas vezes ligadas nessa questão da foraclusão do nome do pai. Essa explicação que eu dei agora há pouco, né, que é essa foraclusão é a palavra que o forclusão, né, que o nosso Lacan usa para poder explicar sobre essa saída do nome do pai, sobre a função paterna não ter sido inserida de forma correta, o que veio, né, desestruturar a pessoa a ponto dela se tornar psicótica. Como que Freud falava então da psicose? Vamos ouvi-lo aqui. A psicose é uma forma extrema de defesa do ego, que requer uma abordagem terapêutica complexa e integrada. A psicose pode ser vista como uma tentativa de lidar com conflitos internos por meio da criação de uma nova realidade. A psicose é uma forma de sofrimento psicológico que requer uma compreensão profunda do indivíduo e da sua história de vida.
Olha só que importante essa primeira frase. Aqui vai falar sobre a questão da psicose, ela ser sim uma forma extrema de defesa do ego. Então, o ego está procurando o quê? Ele está procurando se defender do seu sofrimento. Ele está procurando recriar uma realidade, por isso ele usa das alucinações, dos delírios, para que ele possa evitar o desprazer e encontrar prazer. Para que ele possa ser feliz em última análise, né? Evitar o sofrimento. E essa forma, né, de estrutura, ela requer uma abordagem terapêutica integrada, né? Para Freud, a psicanálise, ela precisa de outras ciências, de outros profissionais para poder ajudá-la a tratar alguém que tem psicose. É possível a psicanálise funcionar com psicóticos? É uma pergunta a se pensar realmente. Uma vez, né, que há delírios, uma vez que há alucinações, uma vez que na prática clínica, né, vai ser necessário ali um manejo muito bom, muito profissional na questão da transferência com o psicótico, uma vez que se ele tem, por exemplo, a paranoia e ele tem ali eh, os seus delírios de perseguição, ele pode considerar que o seu psicanalista está ali a favor daqueles que são inimigos dele, que é alguém até mesmo infiltrado, para poder ouvi-lo. Será que ele vai confiar no seu psicanalista? Será que vai ser possível para o psicanalista também filtrar as informações que vão chegar até ele, conseguindo, né, desfazer exatamente aquilo que é delírio, aquilo que é alucinação? Quando o delírio é de grandeza, eu já ouvi uma pessoa assim, né? Não cliniquei uma pessoa assim, mas eu ouvi uma pessoa uma vez contando a sua história de vida e ela de fato falava que ela era uma pessoa enviada por Deus para poder trazer salvação ao mundo. E que onde ela estava era onde havia luz, e ela trazia todo ali um delírio de grandeza em relação a si mesma, né? Alguém que provavelmente tinha a questão da esquizofrenia, sim, ela já tinha até, ela falou isso, né, que ela já tinha se consultado, que ela já tinha feito tratamento em relação à esquizofrenia, mas ali naquele momento ela mostrava ali o seu delírio de grandeza em relação àquilo. É perceptível o quanto, né, o psicanalista ele precisa ter manejo, inteligência, graça para poder lidar com uma situação como essa, e como muitas vezes a pessoa que tem psicose, né, que está na estrutura da psicose e que vai estar ali com o transtorno mental dessa estrutura da psicose, ela vai precisar também de medicação. Ela vai precisar, sim, então, da figura do psiquiatra. Vamos então falar da terceira estrutura clínica de hoje, que é a perversão. A perversão, então, ela vai nos falar de alguma área específica dentro do desenvolvimento psicossexual em que houve uma gratificação excessiva. Muitas vezes também a perversão ela pode estar ligada também a uma falta de gratificação. De toda forma, né, a revelia de qualquer interdição. Por quê? Porque quando a criança, né, o bebê, ela está se desenvolvendo, perdão, gente, dentro das fases de desenvolvimento psicossexual, ela precisa ir passando por cada uma das fases. Vocês se lembram das fases? Já tiveram oportunidade de estudar? Ali, né, a fase oral, a fase anal, a fase fálica. Cada uma das fases, elas precisam ser vividas a tempo e modo. E ali, durante aquelas fases, se há uma gratificação excessiva, a revelia de qualquer interdição, aqui a gente vê novamente a importância do não, do nome do pai também, mas a estrutura ela pode ser fixada também, não só no caso da gratificação excessiva. Eu quero fixar isso aqui com vocês, porque o slide para nós traz a gratificação excessiva, mas a falta também pode fundamentar alguma estrutura perversa dentro ali do desenvolvimento psicossexual. A busca de prazer e satisfação, ela então, ela vai estar vinculada especificamente a objetos sexuais específicos, né? Ou a outras zonas erógenas corporais ou subordinadas imperiosamente a situações externas. Do que a gente está falando aqui, afinal de contas, quando a gente está falando de perversão? A gente está falando de quê? De atos de comportamentos sexuais que fogem daquilo que é considerado normalidade, daquilo que é considerado típico.
A perversão, ela é trazida por Freud como uma estrutura clínica, como uma estrutura, uma forma de pensamento que ela está ligada também à questão do desenvolvimento psicossexual. Gratificações excessivas ou faltas específicas podem ter trazido fixações. Fixações em alguma das fases de desenvolvimento psicossexual, elas podem fazer com que o indivíduo adulto ele busque prazer e satisfação de uma maneira anormal, de uma maneira atípica. Ele pode, né, ter prazer e gozo, né, na conjunção carnal, né, no encontro dos genitais entre homem e mulher normalmente, mas ele pode também, né, ter ali prazer mais específico naquelas situações externas, como está dito aqui. Nós encontramos então o que é dentro dessa estrutura. Vamos pensar na estrutura. Uma consciência e juízo sobre a realidade intactos. É uma pessoa que tem um ego estruturado, tem um id livre e normal. Contudo, o superego, né, a interdição, ela é falha, ela é fraca. O superego é permissivo, mesmo reconhecendo, né, a castração, mesmo reconhecendo ali o nome do pai, mesmo tendo havido, né, uma função paterna, uma função materna bem exercida, o superego ele é permissivo. Então, o indivíduo ele passa por cima da castração. Então, ele passa a buscar prazer e satisfação fora da normalidade. Entretanto, ele não possui nenhum sentimento de culpa, não possui nenhum sofrimento. Ele atua o gozo dele, né? Ele tem prazer mesmo nas transgressões e na dor de outras pessoas, com comportamentos antissociais e com desvios sexuais. É interessante nós observarmos, né, que os transtornos mentais relativos à perversão estão elencados no DSM-5, estão elencados no CID-10, vocês vão ter a oportunidade de pesquisar e ler sobre isso. Agora, é importante falar também que a perversão ela não pode ser confundida com perversidade. Quando falamos de perversão, estamos falando de uma mudança de ênfase. Aquilo que é normal, aquilo que é típico, é pervertido, é mudado. Agora, o sentido, o uso daquilo é mudado. Agora, quando nós falamos de perversidade, nós estamos falando sempre de quê? De doença, de mal, doença não, perdão, violência, de maldade mesmo extrema, que vai além de, por exemplo, sadismo e masoquismo, que seriam práticas, por exemplo, de alguém que tem uma estrutura perversa. Dentre as descrições e tipos psicanalíticos das perversões, nós podemos citar aí, né, fetichismo, sadismo e masoquismo. O que é o fetichismo, né? O fetichismo, ele fala a respeito de objetos sexuais diferentes daquilo que é normal, daquilo que é típico. Por exemplo, né, uma pessoa, né, um homem, ele pode sentir prazer, ele pode sentir a excitação sexual quando ele vê, por exemplo, sapatos de salto altos. Um exemplo. Ah, não, achar bonito um sapato de salto, achar bonito uma mulher de salto, isso é um fetichismo, é um fetiche? Não, simplesmente não. A questão da perversão é quando aquilo que é normal, aquilo que é típico é mudado, é transformado. Então, no nosso exemplo aqui, aquela pessoa, né, aquele homem que tem esse prazer, essa excitação no sapato, ele não consegue ter prazer e excitação se não houver aquele sapato. É algo que vai além da normalidade. Sadismo e masoquismo aqui uma duplinha que dá as mãos, né? Fala justamente, né, no sadismo de infligir dor, infligir sofrimento, e no masoquismo de receber dor, receber sofrimento para ter prazer na área sexual. Geralmente, né, como eu disse, sadismo e masoquismo andam juntos dentro de um indivíduo. A perversão ela vai além da perversidade, como nós acabamos de falar. Qual seria o principal mecanismo de defesa da perversão? Seria justamente a recusa ou a negação. Como que isso funciona? Há uma recusa de reconhecer a ausência do falo no outro, conforme confronto com o corpo da mãe, pois o perverso realiza o seu desejo sem sentimento de culpa e sente horror ao se deparar com a castração. O que que acontece? Por isso é muito importante nós estudarmos e compreendermos o desenvolvimento da personalidade, aí a estruturação da personalidade conforme as fases do desenvolvimento psicossexual. É um assunto, né, que é repetido em vários módulos, as fases do desenvolvimento psicossexual. Por quê? Porque para entender as estruturas clínicas, para entender como várias questões da psicanálise funcionam, principalmente que a psicanálise ela tem esse olhar, né? Freud ele teve esse olhar, essa visão em relação à sexualidade, é importante nós entendermos que ali no momento que a criança
ela percebe, né, ali pensando no complexo de Édipo, né, no modo mais tradicional que Freud trouxe em relação aos meninos, né? Quando o menino ele percebe que a mãe, ela não tem o falo, ela não tem o pênis, ele se identifica com o pai, que é o detentor do falo, o detentor do pênis. A menina, ela deseja ter o pênis, mas ela não tem. Para Freud, ela vai possuir inveja do pênis. Ela vai passar a se identificar com a mãe para que no futuro ela possa ter um homem, para que ela possa ter um marido e ter para ela esse falo. Agora, o que acontece na visão do perverso, né, na perversão como estrutura clínica? Há uma recusa em se reconhecer que a mãe não tem esse falo, que o outro não tem esse falo. Então, ele vai realizar o seu desejo apesar disso. Ele não vai passar pela interdição. Ele não vai ter sentimento de culpa. Ele tem uma estrutura que ela está também, como no caso da psicose, comprometida, né? A sua estrutura de personalidade não foi ali, apesar, né, de ser considerada, né, id, ego, superego complexo, o seu superego ele não foi bem formado no sentido de que ele se tem medo da castração, o menino sabe que ele não pode ter a mãe, porque ele, se ele o fizesse, né, o pai o castraria. Esse é o medo da castração, a questão da castração que é colocado dentro do complexo de Édipo. Mas ele mesmo assim, ele quer ignorar a ausência do falo da mãe, quer se identificar ali com aquela mãe. Então isso causa nele, juntamente com alguma questão de fixação em seu desenvolvimento, uma gratificação excessiva ou alguma falta específica dentro de alguma das fases de desenvolvimento, isso vai lhe causar essa, essa falha na estrutura, que é a perversão. O que que Freud dizia aqui? Freud dizia que as perversões sexuais são uma manifestação do conflito entre os instintos sexuais e as exigências da cultura. Freud, quando ele falou sobre isso, nós temos um módulo específico, né, sobre a questão da sexualidade, que ele fala muito claramente como a cultura tem uma expectativa daquilo que é normal e a perversão ela vai além daquilo que é considerado normal na cultura. As perversões sexuais, elas podem ser entendidas como uma tentativa de encontrar satisfação sexual em objetos inapropriados. Freud esclarece isso. E também esclarece que a perversão sexual pode ser uma forma de defesa contra traumas sexuais da infância. Não obrigatoriamente é, mas pode ser. Então, são situações que nós, como psicanalistas, precisamos ouvir. Ouvir as pessoas para compreender em que estruturas específicas elas estão. Qual é a estrutura clínica dela? Neurose, psicose ou perversão? Estamos chegando no final dessa nossa aula e vamos terminar aqui com o nosso Freud nos trazendo luz para algumas questões. A psicoterapia é uma jornada que ajuda o paciente a encontrar a sua própria voz e a ser mais autêntico consigo mesmo. Olha como é importante a questão do diagnóstico. Aqui, nós ouvimos o paciente, ele ouvir a ele mesmo, ele compreender quem ele é, para que ele possa entender o seu sofrimento. Não apenas receber um rótulo de que ele é de tal estrutura, por exemplo, né, aqui dentro da psicanálise, ou que ele tem tal distúrbio, tal transtorno mental. A psicanálise ajuda o paciente a se tornar mais consciente de seus próprios padrões de comportamento e a encontrar maneiras de mudá-los. A psicoterapia ajuda o paciente a descobrir as causas subjacentes de seus problemas emocionais, permitindo que ele trabalhe para superá-los. Essa é a nossa função. Nós damos a mão para o nosso paciente e ajudarmos a descobrir, né, a ele trazer essas respostas que ele tem dentro dele, trazer para fora a sua verdade inconsciente. E assim nós o ajudarmos a resolver as suas questões emocionais e então superá-las. Ok? Muito bom estar com vocês mais uma vez. Agradeço por estarem aqui comigo até o final dessa aula. Deixo aqui o meu abraço para todos. Nós vamos falar mais desses assuntos aí, vamos retomar na próxima aula e vamos falar mais ainda das questões da neurose. Aguardo vocês. Que Deus os abençoe.